Bom, o vídeo de hoje, a conversa de hoje é daquelas conversas que são necessárias e que eu deveria estar escrevendo isso no papel, mas eu, ao invés de escrever em um papel e guardar aqui numa gaveta ou, né, deixar largado em um caderno aqui, eu prefiro gravar o vídeo para que assim fique o registro do que está passando na minha cabeça, né, dos meus pensamentos e que essa conversa aí ela alcance você do outro lado aí e será você ajude aí a pensar mais e melhor sobre o assunto que eu quero trazer aqui. E o que eu queria falar? Já vou falar aqui pra você. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Eu gostaria de falar sobre o seguinte. Não sei se você tem essa impressão, se você tem reparado por onde você anda, por onde você... Cara, não sei em que cidade que você tá, aonde você tá, né? Mas... Ou se você tem reparado na vida em si, assim, meio que as coisas, né, o entorno, né, nossa, a palavra sociedade, né, onde você caminha, por onde você transita. Não sei se você tem reparado, não sei, mas que cada vez mais as pessoas, elas estão preocupadas com coisas que são extremamente pequenas e inúteis. Não sei se você já tem reparado isso. As pessoas elas esquentam a cabeça com coisas pequenas ou às vezes inúteis, né? Há nada que vá enobrecer a vida, né? A vida ali, a sua vida, né? Nada que vai ser frutífero ou produtivo, mas sim eu vejo muitas pessoas perdendo tempo se preocupando com coisas pequenas ou inúteis, ou pequenas e inúteis também. Cara, tudo isso aqui começou, né, a ideia de fazer esse vídeo aqui começou porque eu tive uma conversa com a minha esposa e né, a gente tava conversando, né? A gente pega o final de semana, a maioria dos vídeos eles nascem aqui nesse canal após conversas com a minha esposa. Não sei se vocês já perceberam isso, né? Talvez seja o fato de que eu só tenho ela para conversar a maioria das vezes. Eu só tenho ela. Mas, né? Então, como eu convivo com ela e por aí vai, então deve ser por isso daí. Mas é também pelo fato que ela traz umas coisas à mesa para que a gente possa estar discutindo que, cara, realmente eu fico pensando e eu fico pensando assim, cara, isso aqui dá pra virar um vídeo e dá pra rolar, entendeu? Dá pra rolar e por aí vai. E esse daqui é mais um exemplo. Esse aqui é exatamente mais um exemplo de conversas, né, aleatórias que a gente tem, discussões e a gente chega a conclusões. E eu cheguei a uma conclusão que possível, né, isso daí já é a minha opinião, uma conclusão possível do que por que as pessoas, uma grande massa de pessoas, elas estão preocupadas, esquentando a cabeça com coisas pequenas e inúteis, né? Mas o assunto veio à mesa mesmo, de fato, porque minha esposa estava comentando e falando, vou contar para vocês aqui, ela estava reclamando do trabalho dela, cara, ela estava falando sobre o trabalho dela, mas ela estava conversando, falando comigo sobre o trabalho dela no sentido utilitário da coisa mesmo, né? E trazendo que ela tem cada vez mais observado, até entre os próprios colegas dela, uma grande tendência, né? Ela lidera muitas pessoas, né? Então existe uma grande tendência no qual as pessoas, né? As pessoas têm essa tendência a se preocupar com coisas pequenas e inúteis, né? E não, né, se preocupar no que realmente vale a pena, né? Meio que eu acabo de responder o vídeo aqui, é o meu ponto de vista. Mas é isso. Ela tem observado isso e, por incrível que pareça, eu comecei a observar exatamente isso também.
Não sei se vocês têm visto, né, cara? De vez em quando acabo rolando os shorts aqui no YouTube, dos reels e não sei o que, e eu vejo, cara, pessoas dando uns chilique absurdo, assim, né? Pessoas tendo umas atitudes em público, assim, um tanto quanto bizarras, né? Um tanto quanto extremas, né? Pô, cara brigando com mulher no meio da rua, sei lá, umas coisas assim absurdas, né? Não me vê um exemplo aqui, né? De fato, até se você quiser comentar um exemplo de um vídeo aí, você comenta, mas que casa exatamente com isso aqui que eu tô falando. Mas tem acontecido muito isso, cara. Muito isso. Uns lances meio bizarros, né? No mundo, assim, as pessoas brigando e brigando e né, um negócio esquisito, assim, você vê assim, eu tô brigando porque, sei lá, porque a sua lata de lixo tá no lugar errado, coisas assim, sabe? E as pessoas indo para caminhos extremos das coisas, assim, né? Chegando até a violência, por aí vai. Eu dei uma derrubada no clima aqui deste vídeo, mas o ponto que eu quero trazer é a conclusão. Talvez uma premissa, uma possível conclusão do que eu acredito que seja o porquê as pessoas elas tendem a isso, a fazer isso daí, né? E que isso daqui de certa forma sirva de alerta para você, sirva de alerta, entendeu? Não perca tempo com coisas que são inúteis, cara. Existe uma vida a qual você quer ter, existe uma vida que você quer ter. Essa vida ainda não é a vida que você está tendo, ou seja, existe um mundo ideal o qual você construiu, né, na sua cabeça, e que você precisa se esforçar e botar atenção e fazer as coisas que levam a conquistar essa vida ideal que você tem. Então logo, não vale a pena, não cabe você perder tempo com discussões inúteis ou tendo atenção em coisas inúteis, né? Não vale a pena. A fofoquinha, a conversinha fiada, cara, coisa inútil. Tipo, cara, qualquer fofoca de família é inútil. Fofoquinha de família, não sei o que, de fulano de tal, cara, é inútil. Aí você expande isso daqui pra a fofoquinha de celebridade. Sei lá, você tá assistindo o Big Brother, sei lá, você tá, né, na página do Choquei lá, vendo a fofoca dos famosos. Você precisa entender que essas coisas são distrações que te tiram do caminho, o qual esse caminho leva àquilo que você quer conquistar, aquilo que você quer ser, a vida que você quer ter. Poxa, não é possível que isso não é claro, né? Eu falo isso agora com propriedade, né? Mas eu demorei muito para entender isso. Demorei muito, né? Eu não tinha nem a consciência de que existia tal possibilidade, né? Aí depois que eu comecei a ler os livros, comecei a ver os pensamentos de outras pessoas e aí a coisa foi explodindo na minha mente e hoje eu gravo vídeos, né? Com essas coisas que explodem a minha mente, assim, né? Aqui para vocês, né? Mas é isso. Então, talvez aqui, seguindo para uma possível conclusão, no qual eu gostaria de compartilhar, essa aqui é a minha opinião, na verdade, né? Eu tendo a crer que a distração, se preocupar com coisas pequenas, inúteis, né? Coisas que não levam a nada, né? Coisas que não levam a nada. Eu acho que, né, essa é a minha opinião. Eu creio que isso daí nada mais é do que uma fuga. A fuga da realidade, do que é real, do que é concreto, do que é palpável,
E essa fuga, ela só acontece porque quando você se depara com a realidade, né? Eu quero ter uma vida assim, que é diferente da vida que eu tô tendo agora. E aí você, descobriu o objetivo. Aí você cria um plano. E aí você descobre que você precisa executar esse plano. E para executar esse plano, existe esforço. Você precisa se esforçar. Você precisa gerar uma ação, um esforço que te transforme, que saia de um ponto A para um ponto B. E aí, eu tendo a crer que essas distrações, né, essas... Por que as pessoas fogem disso daí? Né? Elas buscam se preocupar com coisas pequenas, com coisas que não são importantes. É uma fuga daquilo que de fato elas deveriam estar fazendo. É uma fuga. É uma fuga. Elas fogem disso. Por quê? Porque é trabalhoso. Porque dá trabalho, cara. A coisa boa dá trabalho, pô. Coisa boa dá trabalho. Você ter uma vida melhor do que você tem agora dá trabalho, pô. E quando o negócio está sob a sua responsabilidade, você conclui isso. O negócio está sob a minha responsabilidade, aí é apavorante. Por quê? Porque não tem como você terceirizar a culpa, cara. Você não tem como você botar a culpa em nada. Então é por isso que eu penso assim, por isso que eu acho assim, eu acredito que as pessoas elas se alimentam dessa preocupação com coisas que não são importantes, que não prestam para nada, que não vai levar a nada, porque essas coisas são terceirizadas. A pessoa pode encher a boca e falar assim, encher a boca para falar, ó, é a culpa de outra pessoa, é a culpa do outro, é a culpa de não sei o quê. O cara lá, né, no trabalho, ele não alcança o que ele quer, ele encontra a desculpa perfeita. Ah, eu não consigo isso daqui por causa de tal coisa. Não é por causa dele mesmo. É muito louco isso aqui. Cara, é muito louco porque assim... as pessoas têm medo de pagar o preço, velho. De pagar o preço para porque deve ser feito, cara. Elas têm medo de... Elas só querem. Eu só quero. Isso aqui que eu tô falando pra vocês é uma crítica a mim mesmo. Eu tinha essa mentalidade aí. Eu só quero, só. Tá, mas e aí? Você vai pagar o preço pra alcançar tal coisa? Dá trabalho. E aí você se distrai com coisas que são pequenas, coisas que não são importantes. Você se estressa com coisa que não te leva a nada, enquanto você deveria estar se estressando, né? Se estressando com aquilo que vai te levar para aquela vida que você quer ter. O seu estresse, a sua energia deve estar nisso. Eu não vejo outro caminho que não seja a pessoa ter a autorresponsabilidade e entender que precisa pagar o preço. Isso é muito louco porque em um mundo, eu vejo assim, cara, o mundo é né, eu estou falando de forma geral, é uma galera sem vontade de pagar o preço, cara. É uma galera. Uma legião de pessoas que estão se distraindo, se preocupando com aquilo, estão fugindo desse contato, né? Porque a pessoa, a hora que ela se liga, a hora que ela se depara, ela volta pro real, pô, eu preciso fazer tal coisa e dá trabalho, ela quer fugir disso aí. Então tem poucas pessoas dispostas a pagar o preço.
E isso é muito louco porque isso dá um espaço enorme para as pessoas que estão dispostas a pagar o preço. Isso é muito louco, cara. A hora que você entende isso, assim, eu demorei para entender isso. Entendi há pouco que o fato de estar mais geral distraído, né? Eu até falo que esse ano aqui, ó, principalmente esse ano Copa do Mundo, eleição, carnaval vai começar agora, carnaval aí, né? Vai ter o carnaval. As pessoas estão distraídas. E aí, pra quem olha e fala assim, eu quero pagar o preço, cara, é um oceano azul. Eu nunca, eu acho assim, a coisa do jeito que está para quem quer realmente fazer de fato a coisa, acaba sendo de certa forma até mais fácil. Lógico, não é fácil, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Tá todo mundo distraído e você não, você tá focado, né? Então é exatamente isso daqui. É uma grande oportunidade enquanto as pessoas estão distraídas e você tá focado, e tá determinado a pagar o preço para fazer aquilo que precisa ser feito e não está distraído. Então é isso. Se eu pudesse resumir esse vídeo aqui, é exatamente sobre isso, né? O quanto as pessoas estão distraídas com coisas que não servem de nada, com coisas que não são importantes, e o grande espaço, né? Elas estão, né, distraídas disso aí porque elas preferem naturalmente fugir daquilo que é importante, porque o que é importante dá trabalho. Sendo assim, as pessoas que tendem a acreditar e até a vontade de trabalhar de fato, elas têm uma tendência a se dar bem melhor, né, em momentos assim, cada vez melhor. É esse meu resumo, certo? Não sei se você concorda com isso, pode escrever aí nos comentários. Gostaria até de abrir mais essa conversa para que a gente possa conversar de várias formas, inclusive sobre isso daqui, certo? Sendo assim, se você chegou até aqui e não me conhece, eu sou Preto, o autoproclamado, declarado, generalista em tudo, e esse aqui é o canal que a gente faz exatamente isso aqui. A gente liga a câmera e sai falando aquilo que tá na cabeça. Deveria ter só escrito aqui, deixado escondido em algum lugar, mas eu resolvi compartilhar com vocês meus pensamentos, porque eu creio que alguma coisa deve fazer sentido isso aqui, não é possível. Deve fazer sentido, né? E é isso, o processo, eu estou na jornada generalista, especialista, e conforme eu vou avançando na minha jornada, eu documento aqui para vocês para ver o que tem feito, acertado, errado, sei lá, que por aí vai, onde é que eu tô, e aí você vê aí o que vale a pena para sua vida. Então, se você gosta de conversas assim, conversas que muitas das vezes é maluca mesmo, que elas tendem a não ter um fim, apesar de ter o fim do vídeo, mas coisas que a gente precisa ir pensando e melhorando cada vez mais, eu peço para você, se você gosta, se inscreve aqui no canal para mais conversas assim, certo? Se inscreve aí, porque eu tô realmente disposto a chegar aos 1000 vídeos aqui, se Deus quiser, um dia. Certo? E é isso, cara. Então se inscreve aí, e eu espero ter sido uma boa companhia por esses minutos aqui para você, e que nós tenhamos chegado em algum lugar, seja lá onde é que você tenha me ouvido aí. E é isso. Eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência. Valeu, falou, tchau.